Em 1972, Bradley Bellino tinha 12 anos e morava na cidade de Youngstown, no estado de Ohio. Ele era o mais novo de 4 filhos e gostava de jogar beisebol. Em 31 de março de 1972, Bradley saiu da casa de um amigo que ficava no bairro de Applewood Chris, mas nunca voltou para sua casa, que ficava localizada na estrada McClurg. A polícia imediatamente começou a procurar por Bradley quando seus pais o relataram como desaparecido. Alguns dias depois de ele ter sido visto pela última vez, em 4 de abril de 1972, seu corpo foi encontrado por um coletor de lixo em uma lixeira perto do shopping de Boarma. Uma autópsia determinou que Bradley havia sido agredido e estrangulado com um cinto que ainda estava em volta de seu pescoço. Apesar dos relatórios da polícia sobre possíveis pistas no caso, ajuda de um psicólogo e uma recompensa de $2.000, os investigadores não conseguiram identificar quem era o responsável. Don Templeman era o melhor amigo de Bradley e a última pessoa a vê-lo vivo depois que ele saiu de casa em março de 1972. Templeman e Bradley eram inseparáveis, indo até a mesma escola, fazendo pernoites e jogando nos mesmos times esportivos. Quando começamos a jogar beisebol juntos, eu era o arremessador e ele era o receptor, e meu pai era o técnico, disse Templeman. Muitos desses dias terminavam com um jantar em família na casa de Templeman, o que também foi o caso no último dia da vida de Bradley. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Bradley, os medos de Templeman foram confirmados por um professor durante uma aula de matemática. Eu tenho uma notícia, o menino Bellino foi encontrado, disse o professor. Todos comemoraram e ficaram animados, mas então ele disse: mas ele está morto. O policial Robert Hoop, de Boarma, foi o primeiro a chegar à cena do crime e investigar o caso. Prometi naquele momento que trabalharia muito para descobrir o que aconteceu com ele. Pensei nesse caso todos os dias da minha vida, mesmo depois de me aposentar, disse Hoop. Em 24 de janeiro de 2023, a polícia de Boarma realizou uma coletiva de imprensa para anunciar que o caso de Bradley Bellino havia sido resolvido. O suspeito foi identificado como Joseph Norman Hill, que faleceu em 2019 por causas naturais. Hill tinha 32 anos na época do crime, e não foi encontrada nenhuma ligação entre Hill e a família Bellino. Hill morava na rua Shadzid em Boarma na época, mas em 1978, ele se mudou para a cidade de Yucaipa, no estado da Califórnia, onde morou até seu falecimento em julho de 2019. Durante seu tempo em Boarma, Hill era motorista de caminhão para uma empresa de água engarrafada. 2 outros casos não resolvidos envolvendo adolescentes desaparecidos ocorreram durante o tempo que Hill estava em Boarma. Esses casos incluem o de Thomas Baird, de 15 anos, que foi encontrado em um parque, em 1970, e o de David Evans, de 13 anos, que desapareceu em janeiro de 1975. 6 dias depois, o corpo de Evans foi encontrado congelado nas moitas de um estacionamento. Agora está sendo investigado se Hill foi responsável por outros crimes. A polícia diz que conseguiu identificar Hill como o culpado porque seu DNA foi encontrado nas roupas de Bradley. Este é um caso que dominou as manchetes por anos após o ocorrido e agora finalmente está resolvido. Em 2007, Felicia McGuire, de 32 anos, morava em Suffolk, Massachusetts. Ela tinha um filho de 10 anos e estava namorando David Pena, de 17 anos. Felicia foi vista pela última vez em 7 de outubro de 2007, na área da rua Houston, no bairro de Dorchester, em Boston. Sua mãe reportou o desaparecimento 10 dias depois. Múltiplas testemunhas relataram atividades suspeitas por parte de Pena nas horas e dias após seu desaparecimento. Pena disse aos investigadores em 2007 que estava envolvido em uma briga física com Felicia e que ela o esfaqueou com tesouras. Ele disse que saiu do apartamento deles, mas quando voltou alguns dias depois, Felicia e suas coisas tinham desaparecido. Pena disse que acreditava que ela foi para a Flórida ficar com um ex-namorado. Vizinhos disseram aos investigadores que viram Pena com um ferimento naquela noite e alguns dias depois disseram ter visto Pena e um homem, que se acredita ser seu irmão, por volta das 4 horas da manhã. Eles estavam lutando para carregar o que parecia ser um cobertor colorido e volumoso. Os homens foram vistos colocando o tapete enrolado e o cobertor no porta-malas de um carro e dirigindo a alta velocidade. A polícia dedicou muitos recursos e gastou muito tempo procurando por Felicia, mas seu corpo nunca foi encontrado. Também não havia evidências suficientes para acusar David Pena de qualquer crime, então o caso ficou sem solução por algum tempo. Em 2017, uma busca foi realizada na área arborizada de West Roxbury, Massachusetts,
para achar algo sobre Felícia, mas nada substancial foi encontrado. Também em 2017, outra testemunha se apresentou para falar com os investigadores. Ele disse que David Pena pediu ajuda para remover itens do apartamento que ele e Felícia compartilhavam, incluindo um tapete enrolado que era difícil de carregar. A testemunha que ajudou a carregar o tapete enrolado disse que imediatamente pensou que havia um corpo enrolado nele. Além disso, a testemunha disse que eles levaram o que ele acreditava ser o corpo de Felícia para uma área arborizada com um estacionamento na área de Boston. Uma vez na área arborizada, a testemunha afirmou ter visto que era de fato o corpo de Felícia. Em 17 de janeiro de 2023, David Pena, de 32 anos, foi preso na Flórida. Ele já estava sob custódia por um assunto não relacionado. A polícia também descobriu que havia outro mandado de prisão contra ele por acusações de tráfico de cocaína. O promotor do distrito, Kevin Hayden, disse que as informações que levaram à prisão de Pena foram desenvolvidas através de entrevistas conduzidas desde o desaparecimento de Felícia McGuire, sendo a mais recente entrevista feita em março de 2022. Pena está atualmente em uma prisão em Dorchester, Massachusetts. Ele foi obrigado a comparecer ao tribunal em 17 de fevereiro de 2023 para uma audiência de causa provável. E até hoje, em 2024, ele continua alegando sua inocência e seu julgamento vai se arrastando. Em julho de 1984, 4 mulheres diferentes foram forçadas a atos e agredidas por um homem no estado de Connecticut. As 4 vítimas nunca foram publicamente nomeadas e só ficaram conhecidas como Jane Doe 1, 2, 3 e 4. Todas as 4 vítimas relataram terem sido vendadas e agredidas dentro de suas casas por um agressor não identificado. Todas elas relataram que o agressor revirou seus pertences pessoais, comeu comida de suas geladeiras e deixou as torneiras abertas. Investigadores ligaram os 4 crimes porque o DNA coletado nas cenas dos crimes pertencentes ao suspeito mostrou que apenas um homem era responsável. Infelizmente, os exames de DNA não estavam avançados o suficiente em 1984 para identificar esse agressor desconhecido. Os crimes ocorreram nas cidades de Windsor, Bluefield, Middleton e Rock Hill, todos no estado de Connecticut. Ao longo dos anos, as pistas secaram ou não se materializaram enquanto os detetives buscavam incansavelmente qualquer pista sobre quem poderia estar por trás dos crimes. Os investigadores tiveram um avanço em 2020, quando a tecnologia de DNA implicou Michael Sharp nos casos antigos. As evidências de DNA coletadas nas cenas dos crimes, incluindo lençóis, roupas e toalhas, acabaram coincidindo com Sharp e o ligaram às cenas do crime. O DNA recuperado do lixo dele pelos investigadores provou que ele era de fato responsável. Em novembro de 2020, Michael Marion Sharp, de 69 anos, da cidade de Marlborough, no estado de Connecticut, foi preso. Com esta prisão, as vítimas desses crimes, que esperaram mais de 3 décadas para ver seu agressor levado à justiça, agora sabem que ele será responsabilizado por seus crimes. O procurador-chefe do estado, Richard Colangelo, disse em um comunicado que o uso da genealogia genética forense como uma possível solução para casos não resolvidos mostra que os investigadores das unidades de casos arquivados nunca esquecem as vítimas desses crimes. O assistente supervisor do procurador do estado, John Fay, chefe da unidade de casos arquivados, disse em um comunicado após a prisão de Sharp. Sharp foi, em um momento, diretor executivo de um grupo que administrava a Academia Jumock, uma escola de ensino gratuito em Hartford. O julgamento de Sharp começou em novembro de 2022 no Tribunal Superior de Hartford. 3 das mulheres estavam na sala do tribunal, enquanto a 4ª participou via videoconferência. Todas as 4 testemunharam sobre serem atacadas em seus quartos no meio da noite e como sofreram trauma ao longo da vida. Parentes de Sharp também testemunharam e pediram ao juiz Frank D. Adadabo por clemência. A polícia disse que foi levada a Sharp em 2020 porque seus parentes haviam fornecido amostras de DNA para o site GEDMAT. As amostras de DNA retiradas do lixo fora da casa de Sharp e, posteriormente, de suas bochechas, coincidiram com o DNA encontrado nas cenas do crime. Especialistas forenses disseram ao júri que havia uma chance em 7 bilhões de que o DNA pertencesse a outra pessoa que não Sharp. A primeira vítima, uma mulher de 25 anos que morava em um apartamento em Bluefield, relatou que foi assaltada e agredida por um agressor masculino em 3 de junho de 1984. Ela disse às autoridades que estava dormindo em seu quarto quando Sharp entrou em sua residência. O intruso colocou a mão sobre minha boca e disse para eu não gritar, senão ele atiraria em mim e em minha colega de quarto.
Sharp foi considerado culpado em todas as 8 acusações de sequestro feitas contra ele após um julgamento de 5 dias. O júri em Hartford demorou menos de 1 hora para decidir por unanimidade que ele era culpado. Ele não pôde ser acusado de agressão devido a um estatuto da época. No entanto, as acusações de sequestro não têm esse limite de tempo. Sharp então pediu desculpas às mulheres, mas disse que tem problemas de memória e não se lembra dos crimes. Eu não sei o que aconteceu. Não sei, mas sinto muito, disse ele. Vocês merecem muito melhor. Ninguém deveria invadir sua casa e agredir vocês. Se eu fosse essa pessoa, se eu fosse esse monstro, espero que ele esteja morto dentro de mim depois desses meses da minha vida. Em 9 de janeiro de 2023, o juiz Frank M. Adabo impôs uma sentença de 72 anos para Sharp, com um mínimo de 40 anos de prisão, ou seja, uma prisão praticamente perpétua para o homem que quando foi preso já tinha 68 anos. O juiz comparou a dor que as vítimas de Sharp enfrentaram às sentenças de vida. As 4 mulheres seriam assombradas para sempre pelo trauma agonizante que ele infligiu. O juiz descreveu Sharp como um predador. Você se encaixa nessa definição, disse o juiz em tribunal. Uma pessoa que explora impiedosamente os outros. A sentença de hoje mostra que anos de trabalho árduo e colaboração entre várias agências na busca por justiça finalmente podem levar a um resultado bem-sucedido, disse o procurador-geral do Estado, Patrick Griffin. Os investigadores e promotores da unidade de casos arquivados nunca desistem desses casos difíceis e buscam os mais recentes avanços em ciência forense e outras tecnologias para ajudar a resolvê-los, disse Patrick Griffin. Nossa esperança é que esta sentença de prisão traga um pouco de paz para todas as mulheres corajosas que testemunharam no julgamento, disse ele. Eu simplesmente não sei como eu poderia ter feito algo tão monstruoso, disse Sharp às suas vítimas. Sharp indicou que havia prometido deixar para o júri determinar se ele era esse monstro e eles disseram que sim, então ele terá que viver com isso. Tammy Sellers Holland, de 50 anos, em 2014 ela morava no condado de Randolph, na Carolina do Norte. Por mais de uma década, ela trabalhava como garçonete na pizzaria Elizabeth, que ficava localizada na rua Thomasville. Tammy morava sozinha em uma casa móvel em Laughlin Hill. Em 28 de outubro de 2014, ao notarem que seu carro ainda estava na entrada quando normalmente estaria no trabalho, os vizinhos foram verificar Tammy. Não houve resposta imediata. Quando os vizinhos voltaram mais tarde, um cachorro apareceu na janela, movendo as cortinas. Eles então avistaram Tammy no chão e ligaram para a polícia. Os policiais que chegaram ao local confirmaram que Tammy não estava mais viva. A autópsia revelou que ela havia sido esfaqueada várias vezes. Detetives entrevistaram os vizinhos e coletaram evidências forenses da cena do crime. Infelizmente, não surgiram pistas úteis e o caso esfriou. Colegas de trabalho e centenas de clientes que Tammy atendeu ao longo dos anos disseram que sua ausência deixou um vazio no restaurante e em seus corações. A comunidade organizou um memorial para ela. O balcão da frente onde ela trabalhava estava cheio de fotos e exibia um avental pertencente a Tammy. Na época, o gerente Gino de Porto disse: sentimos que queremos prestar algum respeito a ela. Queremos ter certeza de que todos saibam que sentimos sua falta. De Porto acrescentou que Tammy era uma pessoa maravilhosa, sempre feliz, com boa personalidade, nunca ficava brava, sempre respeitava a todos, amava os cozinheiros, sempre trabalhava junto com eles e nunca faltava, a menos que estivesse doente. Em 7 de fevereiro de 2023, Roy White, de 50 anos, foi preso sob acusações de cumplicidade em um crime grave. Detetives do gabinete do xerife do condado de Randolph determinaram que a esposa de White, Florence Elizabeth Keane, foi responsável por tirar a vida de Tammy. E por coincidência Keane e White moravam perto de Tammy. Florence Keane faleceu em 2018. White forneceu aos investigadores uma descrição detalhada de como Keane cometeu o crime e como ele ajudou. Infelizmente, os detalhes não foram divulgados sobre o motivo e o que levou os investigadores a Keane e White. Roy White está atualmente no centro de detenção do condado de Randolph e ainda aguarda seu julgamento.